Olá, boa noite. Estamos de volta. Nós queremos encerrar um assunto que já há dias nós vamos aqui tratando sobre ele. E eu quero finalizar o tema o autocontrole do eu com vocês. E a semana que vem a gente vem para fazer uma revisão, tá? Então eu vou entrar já direto para nós ganharmos tempo e conseguirmos concluir, ok? Não se esqueça, compartilha, dá o seu like, deixa o seu comentário. Faça com que esse canal ele cresça, ele desenvolva, para que nós possamos te oferecer melhores conteúdos, ok? Poucas palavras que mudaram uma vida. Certa vez uma menina de 11 anos foi morar com seus pais em um país de língua inglesa. Por não saber falar o inglês, a criança estava muito sensível, sentia-se diminuída, isolada, enfim, tinha reações normais no processo de aprendizado de uma nova língua. Entretanto, uma professora especialista em língua inglesa, mas não na compreensão da vida, fez-lhe uma pergunta na classe que ela não entendeu. A professora perdeu a paciência e debochou da aluna na frente dos seus colegas. Todos zombaram dela. Foram poucos momentos que marcaram a vida. Houve um registro privilegiado dessa experiência na memória que contaminou sua espontaneidade e capacidade de aprender. A criança tão alegre perdeu o sorriso, deprimiu-se, sentiu aversão pela professora e não queria ir mais à escola. Seu pai, percebendo o grave problema, ajudou-a, elogiou, encorajou-a, penetrou em seu mundo. Felizmente, ela reeditou sua história sem precisar de um tratamento. Se não se superasse, poderia ter tido sérias consequências. Outro exemplo que eu quero oferecer para você. Certa vez um executivo numa reunião de trabalho teve uma atitude estúpida com um funcionário subalterno. Esse funcionário tinha um trabalho brilhante na empresa, mas havia falhado em um projeto. Então, mostrando um despreparo completo para a gerência, pessoas e seus próprios pensamentos, o executivo chamou de incompetente na frente dos colegas. Humilhado, o funcionário registrou de maneira superdimensionada o vexame público. Produziu uma janela killer que começou a bloquear sua memória. Nunca mais conseguiu brilhar como antes. Olha só, 2 exemplos bem graves aí, tá? Antes foi demitido, teve reações depressivas e um ódio fatal pelo executivo. Precisou fazer tratamento psiquiátrico. Poucas palavras podem contaminar uma vida, presta atenção nisso. Algumas pessoas, quando são rejeitadas, ficam obstruídas. Outras fazem das rejeições um trampolim para crescer. Mas mesmo essas, embora tenham vencido o trauma exteriormente, podem não ter vencido interiormente, por isso sofrem. Alguns excelentes alunos que são excessivamente cobrados pelos seus pais e comparados com outros jovens procuram compensar seus conflitos íntimos em destaque a dificuldade de socialização no exemplar desempenho das notas. Ainda que essa compensação tenha um lado positivo, se não reeditarem o filme do inconsciente ou criarem janelas paralelas, poderão sofrer no presente e fracassar no futuro, quando enfrentarem perdas e desafios. Com o avanço da medicina, hoje combatemos com facilidade a grande maioria das infecções, mas como combater a contaminação da memória? É um caso difícil. Mas como resgatar a liderança do eu? Se somos vítimas das janelas doentes que estão entrelaçadas a bilhões de janelas no córtex cerebral. Como identificar uma janela killer? Você sabe, se uma área equivalente à da ponta de uma caneta tem milhares de janelas, uma vez contaminada a memória com as janelas doentias, o processo é complicado. Há pessoas que ficam anos em tratamento psicoterapêutico, não há
tecnologias cirúrgicas e medicamentosas que possam combater as janelas killer. Mas, felizmente, não estamos de mãos atadas. Podemos usar duas ferramentas psicológicas preciosas: a técnica do duvidar, do criticar e determinar, que é e o da mesa redonda do eu, aonde você pratica durante toda a sua vida. Mesmo não tendo uma doença psíquica, faça com espontaneidade, do seu jeito e de acordo com a sua capacidade intelectual. Invista na sua vida, afinal de contas, a vida é um show imperdível, tá? Então não se esqueça, gente, duas coisas nós te demos como orientação nesse tempo de aula com o tema autocontrole do nosso eu, né? O autocontrole da nossa mente, o autocontrole do nosso eu. Nós te damos aí 2 exercícios que você pode fazer para a vida toda. Sempre duvide, critique e depois determine o seu pensamento, o que está passando na sua cabeça, o que você vai fazer. E o outro ponto é sentar e conversar consigo mesmo. Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que está correto isso? Será que é isso mesmo? Pense nisso. É muito importante que você faça esse exercício. Por quê? Porque a sua vida, ela corre risco. A sua vida emocional, ela corre risco. Se você bloquear, talvez você nunca mais consiga voltar. Eu falo isso porque eu vou usar um exemplo particular meu. Certa feita, eu ganhei um carro e eu fui sair para ir ao cabeleireiro e eu tomei um remédio que eu tomava todas as manhãs, só que eu não comi porque não dava tempo, porque tinha horário marcado. Eu falei, eu vou tomar o remédio e quando eu chegar no local, eu me alimento, né? Que aí já tô lá. O que aconteceu? A minha pressão caiu e eu bati o carro, entrei debaixo de um caminhão com o carro. O carro acabou com ele. E na hora que eu pedi socorro, eu ouvi uma palavra negativa. A hora que eu ouvi aquela palavra negativa, aquilo entrou na minha memória e eu passei anos sem querer entrar num carro, pegar a estrada ou então sentar no volante. Então assim, bloqueou. A gente tem que entender que é muito sério. Um outro exemplo é meu filho. Ele levou uma bronca uma vez na sala de aula e acho que foi até na escola bíblica. Você vê que em qualquer lugar a pessoa pode receber coisas negativas. E ele bloqueou na escola, ele não conseguia ler. Ele não conseguia nem escrever. Precisou fazer todo um trabalho para que voltasse. E eu ainda estou no processo. Eu perdi o medo, mas eu ainda não estou dirigindo. Mas eu perdi o medo e eu já estou programada. Não estou dirigindo porque minha carta já venceu. Eu perdi a carta, na verdade, na época, então eu preciso tirar outra. E agora que eu estou caminhando para o processo. Mas escute, isso é muito sério. Cuidado com os bloqueios que você aceita na sua vida. Resolva, procure ajuda. Não se esqueça, duvide, critique, determine. Ou então, converse com o seu próprio eu e coloque em dia a sua vida. Boa noite, beijos. Semana que vem nós vamos tecer algumas decisões. Fica na paz.